Marcela Rica! Ei, Clesito, minha Clementina do coração. Marcela Rica é super diretora de canal do YouTube. Fala aí um pouco. Super é ótimo, Se gente. apresente. Vou me apresentar. Meu nome é Marcela Rica, ele já falou, né, isso. Eu sou atriz, na verdade, em primeiro lugar, né? Foi uma Você coisa veio aqui falar de YouTube, né? Mas eu vim aqui falar de... Calma, vou chegar lá. Olha, ele já começou assim, né? Pá! Ele me dá cerveja, mas já é nesse amor todo. Enfim, e aí no meio do caminho eu me formei em cinema. Tava a fim de dirigir e tudo. Vou até já começar aqui. O que tá acontecendo aqui no meu computador? Tá uma coisa lá em cima, tá outra. Por que será isso? Tem alguma explicação, né? Que a gente não tá sabendo lidar. Não, meu computador não, é o teu, né? É o meu, é. Como é que faz pra botar... Não, mas ninguém precisa ouvir isso. É assim, não é? Que entra tudo? É isso. Olha lá, mas ali tá entrando uma coisa. E aqui tá entrando outra. Estranho. Como assim tá invertida? É, mas então, ó, Renato Alcher. você que é maravilhoso, Renatinho, me ajuda. É porque a rua enfiou Enfim, um vou PC contando aí. enquanto isso. E aí... Não, mas tá tudo bem, porque... por causa da live, né? Oi, gente, tá bom. A rua enfiou um PC nesse HDMI, ele nunca mais esqueceu. O cara passou a dar problema todo dia depois do PC. O que? O PowerPoint? Ah, tá. Mas ele tá espelhado, não tá? Tá tudo espelhado. Eu acho que era um negócio do PowerPoint que tava dando errado. Ó, tá tudo igual aqui. Eu acho que o problema é no PowerPoint. Que beleza. Que beleza. Tava Tá tudo dando ruim. funcionando. Acho que tá tudo certo aí. Acho que é só o problema do PowerPoint mesmo. Você ia Mas se a mostrar o gente quê? der um zoomzão Preta aqui, de Gil? repente, não resolve? Talvez. Que também... Isso aí não tá aparecendo na live, tá? Tá. O computador também? Então ferrou. Tá. Que o ideal era a galera enxergar, tipo... Pois é, ó, mas aí entra no slideshow e dá um playzão. Aí na minha tela entra inteira ali, não entra. Olha lá em cima. Pois é, mas olha aqui, no meu computador isso não aparece, gente, ó. Pra vocês entenderem. Ih, agora deu merda geral. Fiquem à vontade. Gente. Marcelinha, vamos conversando. Então, na verdade, o que eu ia mostrar pra vocês era só um nome embaixo. E aí, o que aconteceu com o estudo? Eu me formei em cinema, fui trabalhar numa produtora chamada Liga Entretenimento. A Liga, na época, cuidava da carreira do Lulu Santos, da Preta Gil, do Ivan Lins e do Paulinho Mosca. Foi quando eu comecei... Eu sempre tive contato com música na vida, mas enfim... voltando bem no foco, né, que é o YouTube, foi meu primeiro contato pensando em conteúdo, pensando em vídeo, em imagem no geral, para cantores, né, para artistas, considerando a plataforma, né, o YouTube na época. Só que eram artistas grandes e ainda muito voltados ao tradicional, que em sua grande maioria eram videoclipes, videolyrics e making-off de clipe, alguns teasers de show. Rolou? Maravilhoso. Teasers de shows e coisas do tipo. Já pulei até essa etapa aqui, vim pra cá, ó. Liga Entretenimento. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, era uma grande oportunidade, porque eu tava trabalhando com artistas muito grandes. Eu tava, na linha de audiovisual lá, né? De direção de conteúdo. Eu tinha a diretora, que era a Fabiana Vinitz, e eu já era logo o braço direito, então eu assinei muitos roteiros de clipes e assistência de direção de DVDs e coisas do tipo. Um belo dia caiu um projeto na minha mão que era o Preta Vai Casar, que foi uma websérie sobre o casamento da Preta Gil, que foi o que, na verdade, abriu os meus olhos pela primeira vez para a plataforma, porque eu tinha que coordenar, a Fabiana me deu para dirigir esse projeto mesmo. Então, era uma oportunidade boa de dirigir um projeto com a Preta, no momento onde estava todo mundo voltado para esse casamento. Era um projeto voltado com uma característica ali do Keeping Up with the Kardashians, que era, na época, ainda é, né? Acho que o reality mais famoso do mundo. E tinha uma pegada do reality, mas era um reality sobre o casamento, né? Mas com uma linguagem muito mais digital, muito mais já de vlog e de YouTube, com muitas inserções e muitas brincadeiras.
Fiquei aí uns 3, 4 meses virando madrugadas nesse... Clemente está aí de prova, nesse projeto. Mas foi uma escola incrível, o que me fez começar a estudar cada vez mais a plataforma e entender essas diversas possibilidades que o YouTube oferece para você que é um artista tanto numa gravadora enorme, gigante, como para um artista independente ou como para um artista que não tem nenhuma base ainda, nem ninguém para ajudar, nem nenhum nada, né? Tipo, aquele começo do começo. Tem só um sonho e como fazer isso acontecer. A quantidade de ferramentas que essa plataforma oferece para você ser encontrado, descoberto, visto e construir uma relação bacana com o seu fã ou futuro fã, enfim, com o seu seguidor e inscrito, né, no caso, que é o começo de uma fanbase, né? Ou então de como trazer essa fanbase quando você é um artista grande, no caso da Preta. Pois a Preta já era uma artista que tinha um Instagram enorme na época, já ainda tem até hoje, né? Mas antes desse projeto, apesar de ter vídeos do Bloco da Preta e de clipes e de muitas coisas, ela tinha 1.000 inscritos no canal. Algo porque comum no era mainstream, algo né? muito comum. Assim, muito, muito comum. Artistas enormes são a própria Ivete Sangalo, que eu trabalho, bateu 1 milhão há pouco tempo, porque depois do Preta Vai Casar, mudou-se o raciocínio geral em relação a tudo isso. Tanto que a Liga começou a propor novas coisas, como Diamonds, Family, que, enfim, foram partir para outros conteúdos. Entenderam a potência dela, que é essa potência que a gente já conhece, né? Dessa mulher que comunica, que tem um discurso e tudo maravilhoso. E ela usou esse veículo com a linguagem que ele realmente propõe, né? Do que só esse lugar da cópia do que a gente já está acostumado a ver. Os clipes são importantes, são interessantes, são, mas eu acredito que hoje até os clipes eles são... Porque hoje música é vídeo, né? Muito dificilmente você vai descobrir um artista ou vai querer conhecer uma música ou quer ouvir uma música. Tem o Spotify, que você bota lá para ouvir, mas o primeiro impulso sempre é o YouTube. Hoje, eu acredito, assim, em sua grande maioria. Até porque você quer entender, pô, Clê, você já conhece Fulano? Pô, escuta essa música. A gente sempre acaba Você não vai no indo no Spotify, YouTube, você quer ver a cara do cantor, você quer ver quem é aquela figura, você quer ver que persona é aquela, você quer entender toda a experiência que aquela música pode... Você quer conhecer a música no melhor da experiência que ela pode te proporcionar. E hoje o YouTube te dá muito mais essa possibilidade do que as outras plataformas ainda, né? Inclusive, o YouTube agora está abrindo o YouTube Music para poder entrar em concorrência com o Spotify, o Google Music e essas coisas, né? Então, assim, a grande pergunta que todo mundo se fazia e se faz ainda, né? Como usar o YouTube para ampliar a sua fanbase e divulgar a sua música. E isso é uma coisa que sempre... dos artistas grandes, né? No geral. E isso foi uma coisa muito... As pessoas ficam muito perdidas. Estão ainda, né? Cada vez chegam mais informações sobre isso. Temos muitos cases de sucesso, mas é sempre uma matemática não exata. Não é algo que possa ser replicável, né? Exatamente. Se você fizer uma cópia de algo e aquilo não tiver a sua identidade, não tiver um discurso muito fiel e realmente que fale pro seu fã, aquilo vai ser uma réplica de nada, assim, não vai chegar a lugar nenhum, muito provavelmente, não vai ter o retorno que você espera. Então, é algo que os artistas ficaram muito tempo e ainda estão buscando, né, esse caminho. Especialmente os artistas grandes de gravadoras, que estão em gravadoras, porque aí existe também uma coisa que o Clê fala muito e que eu compartilho muito desse raciocínio, que é a quantidade de empecilhos e de filtros que existem para um artista conseguir chegar no seu fã, sabe? Hoje em dia, você pegar um artista independente, que você pega o seu celular ou a sua câmera ou um amigo e você fala o que você quiser, como você quiser, sem esse filtro, sem essa questão de ter uma imagem já muito enorme, a qual você tem que estar... né, tudo que você fala dá numa matéria, dá um fake news, dá uma manchete. Existe uma preocupação muito grande com os artistas que já têm essa carreira, que né? Até outro dia as gravadoras obrigavam você a botar o clipe no Vevo, que ninguém vai no Vevo, né? Então assim, aqui era uma coisa meio bizarra. Eu até vou chegar no Vevo daqui a pouco, mas é um pouco esse caminho que é muito difícil. Então, assim, a gente tinha, em sua grande maioria, os clipes, os making-offs, os shows, os conteúdos relevantes dentro né, desse contexto musical. E aí, qual é o grande ponto, né, hoje em dia, do que eu acredito no YouTube? É aonde você consegue ser inaugural. E quando eu digo inaugural,
e isso talvez seja um raciocínio que eu tenha também desenvolvido aprendendo muito com o Clemente, tem até o Preta ali que eu já falei também, né, coisa, mas quando eu digo inaugural, por exemplo, o que a Preta fez era um reality sobre, não sei se foi exatamente inaugural, mas o inaugural eu acredito que ou você é o primeiro a fazer aquilo, ou você é o único que faz aquilo daquela forma. Não, e talvez a Preta fazer aquilo tenha sido inaugural, né? Foi inaugural, é isso que eu quero dizer. Eu digo que talvez não tenha sido inaugural, porque talvez ela não tenha sido a primeira pessoa a fazer uma websérie sobre casamento ou a fazer um reality. Mas, enfim, no Brasil, do jeito que foi feito, o reality do casamento, com a linguagem, era único. E até agora, algumas pessoas tentaram, assim, não rolou. Sabe? E o que vem agora também, o que vier atrás disso, é uma réplica, já não é mais inaugural. Então, se a gente vê algo parecido com isso feito depois, aí já... Foda-se, né? Porque não... Porque a grande questão é essa. É aonde você consegue, como artista no seu conteúdo, ser de fato inaugural. Qual é a experiência que você vai causar e proporcionar, e qual é o acesso e o tipo de conteúdo que você vai estar produzindo, que vai ser diferente do que já existe, que vai chamar a atenção para você, especialmente se você é um artista menor que quer ser encontrado, né? Que hoje em dia, há uns anos atrás, e aí a gente já fluindo um pouquinho para... Já vou chegar nisso aqui também. Como ser encontrado, como converter fãs, eu já vou chegar nesse... Mas o grande lance... Me perdi aqui, o que eu estava falando? Ser inaugural, como ser encontrado. Como ser encontrado. Para artista, antigamente, é isso que eu falo, antigamente, quando o YouTube Pega o microfone, começou a bombar, há 10 anos atrás, era muito mais fácil você ser encontrado no YouTube. Tinham muitos menos canais, tinham muito menos conteúdo, muito menos briga de conteúdo, muito menos nichos diferentes com uma grande oferta. Então você tinha 2, 3 canais de do-it-yourself muito famosos, cantores de covers, tipo, a galera tinha um espaço muito maior para poder... O próprio algoritmo do YouTube, mudou você tudo. Procurava pelo YouTube, vinha o cover. Exatamente. Hoje já não vem o cover na frente. Agora, né? Exatamente. Então, com isso, hoje em dia, ser encontrado é, tipo, muito mais difícil do que já foi um dia lá. Então, hoje, cada vez mais, o tipo de conteúdo que você pensa, eu acredito, né? E para quem você está falando, se torna essencial para que o seu investimento e o seu canal tenha algum sentido mesmo. Que não seja só mais o mesmo e mais um investimento, tipo, para ter ali, né? Porque eu acredito hoje, eu vejo muito isso. Tem muito artista, especialmente os grandes, que tem canal para ter. A gente tem que ter a rede social, tem que ter o Twitter, tem que ter o Instagram, tem que ter o Facebook, e aí tem que ter o YouTube. você vê assim, a Roberta Sá vai estar tocando. Alguém quer conversar com uma assessoria, gente? A página da Roberta Sá é ela, tem que ser ela. Não pode ser a Roberta Sá vai estar tocando, cheio de gerúndio. É uma loucura, assim. Isso tem muito, porque assessores de imprensa viraram assessores de rede social, só que eles não entendem do que eles estão fazendo. Sim, porque tá tudo se transformando, né? Revistas fechando, a mídia já tá toda online, basicamente. Então tá tudo convergindo para isso mesmo. E as mesmo. gravadoras pensam o YouTube como eles pensavam MTV, eles pensam pagar jabá do playlist do Spotify, exatamente. De quem tem... Não promover. Os playlists do Spotify, né, os nativos, mas de quem tem, como se fosse a rádio. Então, uma replicação de velhos modelos que deram errado e destruíram a indústria mais de uma vez, sendo replicados no novo, em vez de tentar se reinventar o mercado. E criar uma coisa... E aí, ao mesmo tempo, você vê artistas como Nando Reis, que é um cara que eu acho irado, tá fazendo um conteúdo muito legal. Muito legal. É um cara que é super das antigas, que é maravilhoso, e muita gente que tem o mesmo... Tem até maior que ele, mas o mesmo tamanho, não pensa, não cogita fazer o que ele tá fazendo hoje. E eu digo em todos os sentidos, não só de fazer uma collab, por exemplo, fazer um show com a Ana Vitória, do que como o conteúdo mesmo, de pegar o rascunho do caderno que ele escreveu ao Star e publicar, e sabe, o tipo de aproveitar essa acessibilidade. Porque o que acontece? A gente veio de uma era, né? A indústria fonográfica veio de um momento onde o não acesso era o que trazia o desespero do público pelo artista. Então, quanto mais inatingível, inalcançável fosse aquele cantor, aquela banda, quanto mais segurança, né? Sabe? Quanto mais você nunca soubesse que a Sandy faz cocô, entendeu? Que, tipo, isso era o que era o desesperador para todo mundo. Que era o que você mais queria, a palheta do cara e a toalha molhada. E hoje em dia, não. Primeiro porque o próprio Instagram já quebra isso. Você já acorda vendo a Ivete Sangalo de pijama, fazendo stories aqui deitadinha. Você já tem esse acesso.
Você não precisa mais implorar por esse acesso, pagar uma fortuna por esse acesso. Esse acesso já existe, você já está na casa do cara, você já se sente íntimo dele de alguma forma. Então, quando as gravadoras e quando, enfim, qualquer raciocínio que faça você não ter esse acesso hoje, não, a gente não pode dar isso aqui não, porque isso aqui tá dando muito, ou não vamos, isso aqui é muito íntimo. Não. Qualquer lugar que vete, que pense como isso que o Clemente está falando, esse pensamento, ele não tem mais esse efeito, ele tem mais efeito nenhum, na verdade. Ele, na verdade, enche o saco. A pessoa fala, tem um assessor mala aqui não querendo que eu chegue perto de um cara que eu já me sinto próximo, entendeu? E, na verdade, o que o fã quer é se sentir cada vez mais... Hoje em dia, eles querem ter voz mesmo. Eles não querem mais só saber que eles podem tocar. Eles querem tocar, eles querem ser ouvidos, eles querem ter acesso à construção daquela carreira, eles querem dar opinião. É outro lugar, é cada vez mais perto e não distanciado. E o YouTube tem que ser usado meio que com esse raciocínio também. Você tinha uma pergunta, não tinha? Agora eu tenho duas. Eba. Manda, Porque Billy. você tá falando e eu aqui do alto de toda a eu minha falo ignorância. muito, Ô, Billy, gente, se desculpa. apresenta, porque quem não tá te vendo não sabe quem é que tá fazendo a pergunta. Oi, Você é um muito grande prazer. músico, então... Eu sou Billy Brandão, convidado do Clemente, e estou aqui para aprender, e estou tentando aprender, e é por isso que eu tenho perguntas. Olha só, do alto de toda a minha ignorância, tá? Vou falar, porque eu estou realmente aqui para aprender com você, e eu sou newbie nessa parada. Tudo certo, a gente marca uma aula de guitarra depois. Demorou. Trabalhamos Ela com toca escambo. guitarra, Trabalhamos com escambo. Não, acho que agora tem uma segunda pergunta que, assim, eu acho que tem duas situações que são diametralmente opostas que você botou, que uma no caso de uma pessoa já famosa, que você falou, deu o exemplo do Nando Reis, mas, pô, o Nando Reis, assim, e eu também sou fã, Sim. ele tem já um baúzinho de tesouro ali na mão dele, que ele falou assim, gente, vocês querem ver o caderno que eu escrevi, All Star? Pô, faz uma fila na porta e pega a senha, sacou? É um exemplo totalmente diferente do cara que está começando, claro. que é difícil de ter essa visibilidade. Totalmente. Que eu acho que, inclusive, me interessa mais saber esse segundo cara. A gente Não, vai ela chegar deu o aí, a gente exemplo vai do chegar Nando. aí. Né? Qual é a Eu vou segunda? dividir essa palestra Tá. em alguns cases diferentes, assim, Tá. caminhos diferentes. Um deles é, obviamente, artistas antigos que estão tentando se adaptar a um lugar que A nova está muito realidade. difícil para Claro. eles, entendeu? Perfeitamente. E o outro são artistas independentes que estão querendo chegar, e alguns que até já dominam essa linguagem, mas ainda assim estão com uma dificuldade muito grande De aumentar a sua de base. aumentar né? a sua base, porque hoje em dia a competição está muito maior. Então a gente tem todos esses cenários. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Tá, e a outra é que, assim, sem querer, de modo algum, faltou ao respeito, mas é que eu discordo absolutamente quando você falou aquele negócio de ser... eu esqueci o termo que você usou, de ser o diferencial, ou de ser o inédito... O inaugural. Porque, assim, justamente até os exemplos que... E eu volto a dizer, eu sou ignorante aqui, eu tô aqui para aprender. Não, fica Mas à eu vontade. discordo pelo seguinte, eu acho que justamente, sem querer entrar muito longe na discussão da sociedade pós-moderna e que tudo se copia... Todos os exemplos até que você deu, que é como se fosse Meet the Kardashians. Meet and greet. Ok. Sabe, tipo assim, Sim. tudo já foi feito, então não existe inaugural. Eu discordo, e inclusive o que eu vejo isso em muitas manifestações artísticas e musicais, é tudo muito parecido. Mas, Billy, você concorda que Então se... eu tô querendo aprender que tipo de inaugural. Talvez Essa é Não, isso, eu acho assim, é isso os aí. formatos, eu acho, por exemplo, se o Roberto Carlos gravar um disco mostrando a intimidade desse processo, será inaugural. Sim. Porque é um artista que nunca deixou... Foi isso que eu quis dizer. A gente nunca invadiu além daquela do especial de fim de ano. Então, assim, os fãs vão falar, uau, eu vou entrar na vida do Roberto Carlos, né? Ou eu, por exemplo, tenho uma curiosidade enorme de saber como que o Liminha produz. Você já trabalhou com o Liminha como músico. Se ele fizesse um disco novo do Titãs, me permitindo pagar para acessar o conteúdo behind the scenes da história inteira, para mim Seria será inaugural. super inaugural. Exatamente. Então você tá Outros falando artistas já fazem, mas... Mas Você outros entendeu? artistas que não Inaugural- são Liminha. O inaugural dentro da trajetória daquele artista que você tá Sim. falando. E nesse não novo inaugural formato. na história da arte, da Não, manifestação nada. cultural. Isso você tem toda a razão. Nada se cria, Tô tudo se tentando copia. entender. Isso é até certíssimo. Mas o que eu quis dizer com o inaugural é que é isso. Foi o que eu quis dizer. Não foi o que eu falei, na verdade. Reality não é inaugural. Websérie sobre casamento não era inaugural. Mas a Preta Gil fazendo isso do jeito que ela fez foi inaugural. Então vou passar o microfone para Entendeu? ele, só dizendo uma última coisa. Então, esse tipo de inaugural, quando você tem uma novidade dentro de uma trajetória, só vale para um artista que já tem uma trajetória e não para um artista novo. Porque para o artista novo, Mas aí ele não inaugural pode do ter artista feito Aí novo vai inaugural. será um novo inaugural. Aí é um novo inaugural dentro da trajetória dele. Não, é só para acrescentar que existem, Como, por inclusive- exemplo, o Pentatonix. Desculpa, deixa eu só concluir isso. O Pentatonix, por exemplo, é um artista, um canal de YouTube, que eu vou citar daqui a pouquinho, que são... Eles só fazem instrumentais com a boca. Isso é super inaugural. Foi um dos primeiros canais... Hoje em dia existem um monte. Não, isso existe desde os anos 80.
Sim, Não, mas no não no YouTube, daquela YouTube, não forma, fazendo do jeito que entendeu? eles fazem, você entendeu? Se todas as pessoas dos anos 80 hoje tivessem... Não, imagina, mas por exemplo, se todas as pessoas dos anos 80 que faziam isso estivessem no YouTube ao mesmo tempo, o Pentatonix nunca teria acontecido. Porque eles seriam só mais um no meio de uma galera E ainda, assim fazendo aquilo teria, ali. e ainda assim teria havido o primeiro nos anos 80. Sim, sim. Eu só ia comentar que existem também formas bem originais e inéditas de copiar os outros, né? Sim. Exatamente. Um grande mérito E também. isso já torna inaugural. Copie como artista, né? Não, é, Esse livro é maravilhoso, É, inclusive. não, eu esse livro é você indico. citou maravilhoso. dos anos 80, de que há muito tempo já se fazia isso, alguém fez primeiro. E de alguma forma esse primeiro pegou um pedaço daqui e outro dali e criou uma história nova. Isso é uma maneira de se imitar de maneira original. Com certeza, inclusive, o Pentatonix é isso, né? Provavelmente alguém, uma ou duas, três pessoas já faziam seu estúdio, mas ninguém tinha pensado em fazer uma banda inteira dessa forma. Talvez já existisse nos anos 80 uma banda inteira, não sei exatamente, porque eu não conheço. Eu, por exemplo, da minha geração, eu conheci uma banda de, né, dentro desse conteúdo no YouTube pelo Pentatonix. Hoje existem milhares, mas por que é difícil hoje em dia as outras chegarem no tamanho e no número deles? Ah, porque eles são melhores do que as outras? Não, mas porque eles foram os primeiros. Entendeu? Então, eles são os pioneiros daquilo. E aí, talvez, se você tivesse uma outra galera fazendo isso pelado e com algum discurso político, talvez também fossem os primeiros de uma outra forma inaugural, entendeu? Então, Até porque o YouTube são nichos e subnichos, subnichos de subnichos. Então, a cada vez que você inaugura um novo subnicho dentro de um nicho, você está sendo inaugural de alguma forma, né? Concorda, Sketch? Então, assim, alguém quer falar alguma coisa? Eu posso... pode falar, claro. Só tentar amarrar o conceito. Acho Só que apresentando o Derek, que é dono da agência Métrica. Tudo bom? Prazer. Gênio do marketing digital, que Ó. começou a carreira trabalhando com o Sketch, que está aqui, que é um grande amigo. Então, faça a sua pergunta, Derek. Você é o famoso sketch. Ele é o Ele é o famoso Sketch. sketch. Você, caramba! Falo muito de você, Sketch. Muito, mas muito assim, tipo, muito mesmo. Acho que ele fala mais de você do que da mãe dele. É uma coisa. Muito. Tipo, muito, muito. Fala. Só tentando amarrar o conceito do que vocês estavam falando, e eu também de acordo, acho que é inaugural para quem vê. Sim. Não inaugural no mundo, não inovador. Sim, mas perfeita inaugural colocação. para aquele público, daquele artista. Daquela plataforma, acho que é isso daquela que amarra o que forma. a gente estava falando. Não? Exatamente. Então é Quanto isso. menos informado o público for, mais chance ele tem de ver um inaugural. E não deixa Também, de ser o. claro. E por isso que não deixa de Não, ser o ô, nome do Billy. Reis. Ô, Billy, se a gente pensar no mercado completamente fragmentado como está hoje, eu sempre repito isso, que nem é uma frase minha, mas assim, a gente veio de um mundo onde a população inteira do mundo via meia dúzia de canais, e hoje em dia a gente tem milhares de pessoas vendo milhares de canais, então cada vez mais vai morrer uma grande celebridade em um determinado nicho que a gente não conhece, como aconteceu com aquele cantor sertanejo. Então, milhares de pessoas informadas sobre todos os assuntos. Eu amo The National, e eu me lembro quando eu tinha 20 anos, eu amava Guns N' Roses, e tipo, todo mundo amava, ou não, mas ninguém falava, nunca ouvi falar de Guns N' Roses. É normal você amar uma banda que ninguém conhece. Muito Então, normal, hoje em dia é muito normal. Tipo, quem aqui é fã de The National ou conhece The National? Olha lá, uma pessoa. Eu conheço, mas eu não sou muito fã. Mas é a também, banda não. que eu mais amo no mundo. É foda, porque antigamente a gente compartilhava isso com todo mundo, né? Porra, era difícil alguém não conhecer o Legião Urbana nos anos 80. Hoje é mole alguém não conhecer. Super. E é isso que eu acho que eu não tiro o mérito de um artista do tamanho do Nando e num tipo de caminho de trajetória dele, entregar para os fãs coisas que artistas da geração dele não entregam. Entendeu? Porque eu, com 27, uma galera de agora que canta, entregar uma letra de música, tem um outro valor, entendeu? Isso é o tradicional pra gente, é a nossa geração, é a nossa linguagem. Mas para um artista do tamanho dele, que está chegando e está fazendo essa troca, que está seguindo essa linguagem, eu acho que tem um valor basicamente inaugural. Não sei se essa é a melhor palavra também que eu tenho usado para isso, mas tentamos aqui chegar em traduções disso. Enfim. Aí a gente está indo para um segundo momento aqui, que é o como ser encontrado e como converter fãs ativos para o YouTube, que já é um outro lugar, que são artistas que a gente trabalhou aqui. Lua Blanco é um case que eu fiz com Clemente, e Mara Luísa é uma outra artista que eu trabalho há um tempo já. Porque eu vou dividir agora, entrando no que você tinha me falado, entre os artistas grandes, sua grande maioria com gravadoras envolvidas por trás, canais de covers que são dentro hoje do YouTube, né, da trajetória desses últimos 10 anos no YouTube. Talvez o case de maior sucesso e de mais resultado
de artistas que foram descobertos dessa forma e de grandes sucessos, né? Usando esse algoritmo da busca. E youtubers cantores, que na verdade são canais que bombaram não com conteúdo de música, mas com outro tipo de conteúdo, com conteúdo de vlog, com outro caminho, e que usaram essa trajetória para chegar na música. Sim, deram naquele canal vlog as tags. A gente aprende o tempo inteiro junto. Se eu estivesse trabalhando com o Derek, a gente estaria tendo essa troca, que é muito legal. Que são pessoas tipo, que estão muito atentas ao que está acontecendo. O Sketch foi mais pro poker, mas também em algum momento ele estava nessa trajetória. E muda o tempo inteiro, né? Então, assim, eu aprendi muito com ela, com as tags, até pela questão da idade, né? Ela sabe tudo de 50 fatos. 50 fatos todos os seres humanos. Então, logicamente, se um artista mainstream fizer um disco novo ligado à tag 50 fatos, cara, você vai estar entregando pra gente que nunca saberia quem você é. Então, essa relação com as tags é uma coisa que 50 fatos é uma tag do YouTube, tipo, vários artistas... Aí eu vou voltar um pouquinho mais, vou explicar o que é tag, na verdade. Exatamente. Porque assim, tag, na verdade, vem de hashtag, né? E da mesma forma que você usa no Instagram pra você botar, tipo, look do dia, tipo, hashtags que façam com que a sua foto sejam encontradas por pessoas que têm aquele interesse em comum. E a tag faz isso. Então, existem tags, são vídeos com perguntas específicas, com assuntos específicos e determinados, que as pessoas fazem no YouTube e que as pessoas buscam. Então, por exemplo, hoje eu vou digitar lá tag 50 fatos. Se você faz uma tag, a chance do seu canal ser indicado, ser encontrado por quem está em busca daquele conteúdo é muito grande. Porque as pessoas procuram o vídeo, a tag. Então, acaba sendo uma ferramenta de busca. Sim, e uma das formas de te encontrar dentro do YouTube. As pessoas estão sempre fazendo perguntas, né? As pessoas esquecem. O Google começou assim, né? Entregando a melhor resposta para um determinado assunto. E o YouTube funciona da exata mesma maneira. Então, quantas perguntas ou demandas, sei lá, o Frejá responde? Nenhuma. Então, ele não vai ser achado. Ninguém vai lá, a não ser o cara que vai lá procurar por Frejá, vai encontrar o Frejá. Mas se o Frejá não for constante, está arriscado o canal de cover do Frejá vir antes do que o canal do Frejá. Sim, porque o YouTube acha que aquele cara não está dando o que ele quer. Com certeza. Se o Frejá não está retendo a audiência, ele vai mostrar outro Frejá. Especialmente se esse outro Frejá tiver vídeos com títulos do tipo como o Frejá faz não sei o quê, nananana. 50 como o Frejá se prepara vermelho, para um show. Como o Frejá conheceu. Então, são algoritmos de busca mesmo. As pessoas buscam e o YouTube vai entregar aquilo. E acabou que as tags viraram realmente uma grande forma de você ser encontrado. E por último, são os singles viralizados, que não necessariamente são singles, mas são vídeos no geral. Que é quando você dá aquela maravilhosa cagada de fazer uma coisa e aquela coisa te mostrar para o mundo. E, consequentemente, aí você finalmente é encontrado dentro da plataforma. E aí todo o resto do seu conteúdo tem relevância e as pessoas realmente encontram e começam a te conhecer e a se interessar por você. E às vezes você só precisa desse vídeo, você só precisa desse ponto, desse momento, desse acontecimento, ou dessa experiência, ou desse lançamento da sua música de um jeito inaugural e diferente, sei lá, soltando de paraquedas, alguma coisa do tipo. Então, eu vou começar falando dos covers, né, que eu acho que são os mais... É o maior case, eu acredito, hoje, que o YouTube proporcionou, dessa mudança da indústria fonográfica de pegar pessoas que tinham esse sonho e que não tinham menor grana nem condição de gravar um CD, de procurar um produtor musical, que é justamente, né, o seu grande interesse ali em falar em artistas que realmente não têm essa estrutura, nunca tiveram, estão muito distantes de serem um artista muito grande. Que na antiga indústria, excludente pra caralho, você tinha meia dúzia de diretores artísticos que tinham na cabeça deles o que era o bom, o que era o cool, o que era o moderno, que e era se eles não popular. quisessem você, beijo. E se essas 6 pessoas achassem que você não era um artista, fudeu. Os gatekeepers que estão justamente não existindo mais, graças a Deus, né? Vão surgir outros, mas nunca será como foi antes, né? E aí, o que eles faziam? Eles entravam no Billboard, davam uma olhada, enfim, lá fora, né, no Brasil, rolava a boa e velha ali, lista da Mix, da FM Dia, de não sei o quê, quais são as músicas que estão no top 10, top 100 do momento.
Gravavam porque provavelmente essas eram as músicas que estavam mais sendo buscadas pelas pessoas, porque elas estavam nas paradas, né, de sucesso. Gravavam um cover daquela música com um arranjo diferente, mas na praia deles, com que já tinha a identidade de cada artista. E aí esse é o grande... Sempre foi a grande matemática também, né? É que algumas releituras, às vezes, ficavam melhores do que as músicas, assim. A desconstrução de algumas músicas era muito interessante. E aí é onde entra o que eu falo também do inaugural. Porque, por exemplo, nessa leva veio o Pentatonix, que pegavam várias músicas incríveis e faziam um arranjo completamente diferente. Até porque só pelo fato de todos os instrumentos serem feitos com a boca já era completamente diferente, né? Então, e nisso as pessoas começaram a descobrir esses artistas. E a gente tem Boyce Avenue, que é uma banda que começou em 2007, se eu não me engano, no YouTube. Eram só 2 meninos na época, até 2 ou 3. Hoje foi crescendo, a galera foi realmente se unindo, virou uma banda. Eles fazem show autoral hoje pelo mundo todo. Vieram para o Brasil já 2 vezes, são enormes. Eles têm mais de 12 milhões, se eu não me engano, no YouTube hoje. Se você vê a diferença de qualidade dos vídeos de 2007 para agora, é uma diferença absurda. E ainda assim, e as pessoas hoje em dia, além disso ter dado a eles uma carreira palpável e usado os covers para trazer o interesse também para o autoral, isso faz deles um case tipo astronômico, assim, porque eles se sustentam hoje com isso mesmo, não só de monetização ou de coisas do tipo, mas eles fazem show no mundo todo, são respeitados, é uma banda incrível e que traz pro fã uma sensação de ter feito parte daquela história, que eu acho que isso é o que não tem, é imensurável, assim, né, de valor, porque as pessoas sabem que aqueles caras não eram ninguém, estavam ali difícil de achar e tal, e graças àqueles fãs que entraram no YouTube, que acompanharam aquela trajetória, que deram força, que pediram música, que assistiram todos os vídeos, que, sabe, graças a essa história que eles construíram juntos nos últimos 10 anos, com essa acessibilidade através da plataforma, hoje faz com que você possa vir ali e comprar um ingresso com um preço maneiro pra ir aqui, sei lá, no Vivo Rio e assistir aquela banda. Tipo, e eu falo isso até porque no Boyce eu tenho um pouco essa sensação como fã até, como alguém que viveu isso. Eu me lembro de assistir dos primeiros vídeos dos caras, sabe? E ver um Vivo Rio cheio hoje, aqui no Brasil, e ver a quantidade de show que eles fazem pelo mundo abrindo bandas grandes, é realmente um valor que a plataforma tem um mérito absurdo de ter conseguido trazer. Enfim, fora eles, a gente tem o Tyler, tem o Pentatonix, que eu já falei algumas vezes. Aí a gente vem pro Brasil. E aí isso começou a ser feito aqui um tempo depois. Você tem... porque na Berkeley eu tive acesso a esses cases, eu não lembro mais, tá? Mas tem a banda Carmim também, que também fazia covers, e era a mesma coisa que ela falou. Qual é a música do Grammy? Faziam as coisas que estavam em voga, né? Só que é legal porque tem um case na Berkeley que eu não tenho mais acesso, que mostrava que eles fizeram isso por 1 ano, até um vídeo bombar. Então, por 1 ano, eles postavam vídeos diários das músicas em voga naquele instante, até que um vídeo, ela canta tudo rapidinho, não sei se vocês conhecem essa... Era ela e o parceirinho fazendo... E assim, formatos simples, realizáveis em casa. E a mesma coisa do Boyce. É aquela música, aquele arranjo que a pessoa se apaixona, que pega, Mas foram um ano de vídeos, incrível, entendeu? Até bombar. Constância, relevância e algum tipo de estratégia, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí a gente veio... Aí uns anos depois, né? Isso começou a ser replicado no Brasil. As coisas demoraram um tempo para pegar isso aqui. Enfim, aí eu falei aqui um pouco sobre ferramentas de busca, que é esse caminho, né, das pessoas buscarem as músicas. E aí, aqui você tem a Gabi Lutai, que hoje em dia tá aí fazendo show, gravou CD, Mari Nolasco, Sofia Oliveira, Luísa Sonza, que é a esposa do Whindersson. Ana Vilela. Ana Vilela, uma galera, só um minuto. E a Luísa eu vou até aproveitar ela para falar um pouco dessa questão das collabs. Óbvio que a Luísa tem uma mesma trajetória e tal que as meninas também fazem muito. Mas esse universo da colaboração, né, no YouTube, e acho que é uma coisa que também já vem do mercado fonográfico, que hoje em dia cada vez é muito replicada lá fora, que são os famosos feats, que eu vou até falar um pouco mais pra frente disso com mais calma, e que também ajuda muito nessas ferramentas de busca. Porque o cara que conhece o Boyce Avenue, mas que não conhecia o Tyler, se o Tyler grava um vídeo com o Boyce e ele tá ali, você automaticamente é redirecionado pro canal
do Tyler e conhece o som do cara. Então isso também era uma das ferramentas que começaram a ser muito usadas. Mas também não é uma ferramenta que não funciona quando... E é isso dito assim, né? Não com muita propriedade, mas ao mesmo tempo já testei bastante, então posso falar que não funciona, acho que... Se não for acho orgânico, mesmo que não funciona. né? Não é nem só orgânico. Não adianta você pegar um cantor de sertanejo pra gravar com outro eu, porque o outro eu tá bombando, entendeu? Porque, se bem que outro eu até Tem é que o ter meio do feat, caminho, né? mas Quase assim, com, sei branding lá, mesmo, entendeu? Com a pitch, porque não vai... Não vai converter. o público não tá interessado naquele som. Então, a galera que segue uma banda não vai querer ser convertida pra outra. Então, é muito importante que você continue trabalhando o nicho, como em todas as outras redes sociais. O YouTube funciona assim, nichadamente, assim. Mesmo que isso em tudo, né? Se você tem um canal de maquiagem, você nicha aquilo ali, se você tem em todos os universos. Mas a música, você ainda tem o nicho dentro da música. E nem sempre é só pelo gênero. Porque às vezes é também pelo tipo de conteúdo e pelo tipo de linguagem e discurso, né? Então, e posicionamento. Às vezes você pode ter duas cantoras que são mega empoderadas e têm um discurso feminista incrível, mas que cantam ritmos completamente diferentes. Mas o público das duas se identifica tanto no discurso e é tão forte que ouve e que vai estar ali presente. Mesmo até que alguém não ouça. Vai estar ali por um outro vídeo, por um outro conteúdo, pelo vlog ou pela hora que tem um outro acesso onde esse discurso está também presente. Vocês queriam perguntar alguma coisa aí atrás? Não é bem perguntar, é mais meio que acrescentar um pouco. Sim. Que é linkando um pouco a questão do inaugural, linkando um pouco com o vídeo de um cantor ser visto e linkando um pouco o que você acabou de falar da questão do tipo de vídeo que ele é produzido para o YouTube, para ser entregue. É só mais uma pessoa que faz covers que eu acho muito foda, que é o Kurt Hugo Schneider. Que todo vídeo dele ele cria de uma forma diferente, ele faz um reverse, ele faz um cover mais elaborado e ele também faz essa questão da network com vários outros cantores. Ele não é Sim. cantor, ele é músico e ele é produtor audiovisual. Então ele meio que linka todos os músicos que ele conhece, inclusive eu acho que ele já fez o com Boys e com alguns músicos que também fazem com Boys. E eu acho isso muito foda. E, assim, só para indicar mesmo que quem quer mais se aprofundar nessa área legal. do YouTube, o nome dele é Kurt Hugo Schneider. É muito foda. Olha, só falando um pouco sobre a coisa da collab, que no mercado fonográfico nacional não é comum. E eu tentei... Lá fora é a coisa que mais existe. Eu voltei dos Estados Unidos meio com a cabeça virada, assim, e aí peguei uma banda independente para fazer, e a primeira coisa que eu falei, vou fazer collabs, né? É difícil que as pessoas aceitem, elas acham que você tá querendo roubar o público delas. Então não é fácil, não é fácil. A única banda que compartilhou uma versão que a gente fez foi o For Fun, porque os meninos têm uma relação comigo, eu tenho uma relação com o Sketch, que tem uma relação com o Derek, e eles foram generosos e falaram... 4 em show, da em manhã, tudo, você... É difícil em tudo, você não consegue... Eu amo muito, Exatamente, gente. as collabs Eu aqui fui não muito em são... todos esses shows. E se você pensar, se você estiver numa fase Muito. que você tem que expandir público, você tem que fazer collab, porque Eu amo os meninos. aquela nova plateia e a gente não tem mais gatekeepers, mas um youtuber grande vai ser balizador de uma banda, né? Sim. Então vai apresentar aquela banda para um público que ele nunca teria acesso. Então eu acho que, complementando a história da collab, a gente tem eu vou que, chegar- no eu vou mercado chegar na- fonográfico, explorar isso Sim, mais. sem dúvida nenhuma. Eu quero agora sua ajuda, na verdade, porque o que eu vou falar é um pouco... A gente até falou bastante já disso, eu vou só dar uma amarrada. E outra coisa, os youtubers não Mas- fazem isso só porque eles são generosos, não. Porque eles sabem que isso é A importante. força disso. E o youtuber maior, ele olha o pequeno crescendo e fala assim, bom, eu vou abrir meu canal para esse cara agora, Porque amanhã isso, eu vou- exatamente. Então não Sem é dúvida porque nenhuma. os artistas são... Fofinhos. Exatamente. É, Tem alguém levantando o dedo? Então, e quando você tem uma situação que você é compositor, você lança a tua parada totalmente errada, porque a gente está nesse período de transição, e aí você lança lá e você não teve o retorno que você esperava, né? Por questões óbvias, você não tem uma fanbase, é novo, você está lançando um som novo e pá. Vale a pena voltar, retroceder, entre aspas, fazer cover, porque eu acho que eu tenho a impressão que quando você faz cover você consegue ter uma atenção maior do que quando você está chegando, né? E você não teve um planejamento, você não teve
um direcionamento estratégico. Você só chegou... Muita gente passou por isso. Chegou, pô, lancei o disco, botei lá e ouve aí. Fica aquele famoso ouve aí, né? Vale a pena. Que não dá, né? Que não rola. Não rola. Ouve aí é... Ouve aí não rola. Baixa aí, não ouve rola. aí. Não Baixa aí, rola. ouve aí, não rola. Não adianta. Não adianta. É ruim pro artista que Pra tá todo mundo. de pedinte. Isso. E é ruim pra quem tá recebendo, porque Exatamente. é um pulo de relação, né? Uhum. É algo que a pessoa ainda não se interessou por você e você já tá pedindo. Então, A Exatamente. questão da permissão, né? Você não teve essa permissão. Eu acho o seguinte, Renato Russo não fazia chacrinha? Então, assim, eu acho que chacrinha era uma forma de você ir ali cantar junto do Vando, né? Tinha banana, bacalhau, mas você precisava ir ali para atingir um determinado público. Então, as ferramentas mudaram. Então, talvez a releitura, eu não gosto da palavra cover, porque cover... a gente veio de um cover mercado... não é releitura. A gente veio no mercado e o Billy acompanhou, porque ele foi artista desse mercado, mas aqui no foi YouTube tem as prestador duas de coisas. serviço. Tem cover e tem Tem releitura. releitura. Sim. É. Mas Eu ambas, acredito que as releituras funcionam muito mais, mais do porque que ela os te covers. posiciona Muito mais. e Também te acredito. faz ser achável, né? Mas no nosso mercado antigo, tinha um preconceito porque, na verdade, você tinha que agradar um diretor artístico antes. E esse cara, às vezes, fala, pô, essa banda só toca cover, isso é caído. Mesmo que você lotasse o Canecão, lotasse o Circo Voador, eles tinham aquela arrogância. Não, vou contratar aquela banda dos caras que eu vi tocando na casa de um carinha que tinha um fã. E eu acho que os covers hoje não são... Eu acho que se você fizer o teu cover que te represente como artista, de certa maneira, escolher canções que estejam nas tags, mas que digam um pouco da onde você veio, aonde você está e para onde você quer ir, não tem regressão nenhuma aí, sabe? Mas eu acho que não precisa necessariamente esse caminho do cover que ela está citando é um caminho. É um né? caminho, Pode exatamente. encontrar outros caminhos como esse, inclusive usando da criatividade para tentar fazer alguma coisa diferente do que esses exemplos que já foram feitos. Tem um cara, por exemplo, que tem um canal de música clássica no YouTube, um brasileiro, que tem, sei lá, vídeo dele com 200, 300 mil views, porque ele conta história sobre as músicas, sabe? Então não é só um pianista tocando blim, blim, blom. Ele falou, essa música aqui, Beethoven compôs assim, assim, assado. E aí os títulos dos vídeos são, é verdade que Beethoven era surdo? E aí você fica curioso para ver aquilo, aí você vai ver o cara tocando, sabe? E às vezes alguém tá caminho procurando que por ele Beethoven e acha esse vídeo e fala, nossa, é curioso, quero saber se ele Às era vezes, surdo mesmo ou não. às vezes o cara vai lá e pergunta, é verdade que Beethoven era surdo? No Google. E aí a primeira coisa que aparece é o E vídeo. uma outra coisa, gente, existe uma atemporalidade da internet, a gente não controla mais qual vai ser a primeira música que um novo fã vai achar. Então, não entre na noia, porque às vezes aquele disco que você detesta lá de trás, ele vai ser a primeira faixa que alguém vai escutar, porque o playlist do Spotify vai aconselhar. Então, e a outra coisa que eu acho que isso eu peguei de um curso online que eu faço, que estão falando muito, ressignificar o antigo, porque a gente tem vários discos antigos que estão sendo reachados. Então, se eu fosse hoje, por exemplo, do catálogo de uma gravadora, eu ia ficar fazendo campanhas incríveis para relançar todas as faixas do Caetano. Porque isso, se a gravadora hoje ganha com plays, você tem que trabalhar desde o primeiro single do Caetano, lá de 60 e alguma coisa, até agora. Mais até do que o novo. Porque a minha mãe está entrando no Spotify agora e vai querer ouvir. A gravadora ganha de microcents, né? Então, não sei se eu estou falando... O que você acha? Então, eu vou Odete? aproveitar esse... Eu vou entrar um pouquinho agora nas gravadoras mesmo e nos artistas grandes, que é uma coisa que a gente já está falando há um tempo. Rapaz, é difícil ter reunião em gravadora e apresentar uma nova imagina. ideia. E Vou te eu vou falar. querer ter a ajuda do Clay nesse tópico, porque, na verdade, ele é a minha maior fonte de informação Ô, até produção hoje. que eu não tenho, alguém traz uma água pra mim? Eu trabalho hoje com a Ivete, né, às vezes, a gente produz conteúdo para Não ela. se comprometa, hein, Fiz Marcela Rica. Não vou, não imagina, que Eu posso isso, me eu amo, eu comprometer sou porque- apaixonada. Mas depois que eu comecei a trabalhar, enfim, já na época da Preta e do Lulu e tudo, mas especialmente recentemente, porque quando você pega uma artista que nem a Ivete, você quer dar o seu melhor, né, de conteúdo e tudo, porque é incrível. Eu comecei a me interessar um pouco mais até, porque eu sempre trabalhei com artistas nesse raciocínio. A galera pequena querendo ser encontrada, né? Ou então a galera que já era grande, que já tinha um tamanho em outra área e que queria jogar isso pra música. E quando eu me deparei com a questão gravadora, né, de entender esse mercado, o Clemente é uma das pessoas que mais me fala sobre isso. Já fui à reunião com ele, em gravador e tudo. A gente entra com algumas problemáticas, né? E algumas estão um pouco aí, assim, que é a escolha de conteúdo, a pouca acessibilidade, que a gente falou aqui, o muito filtro, a dificuldade com a linguagem.
E porque ainda tem um conceito, né, que... E eu não falo nem das gravadoras só, mas da galera que ainda pensa antigo, até dos próprios artistas. E nesse caso eu não tô nem falando da Ivete, porque eu acho a Ivete super... aliás, nada do que eu vou falar aqui tem a ver com a Ivete correlativamente. Não, deixa eu falar da gravadora. Eu falei dela no sentido de porque por conta de querer trabalhar com ela, de estar trabalhando com ela, foi quando eu fui começar a buscar e entender mais sobre o mercado no geral. Mas eu acho que o raciocínio sobre o que pode ser dado e o que pode ser vendido... eu vou falar aqui porque a Marcela é mais nova que eu e ela presta serviço para artistas grandes. Muito obrigada. Ligados à gravadora. E eu acho que ela não deve entrar nesse assunto da maneira que eu vou abordar, porque eu tô pouco me fudendo mesmo. Então, assim, primeira coisa, uma equipe gigante. Quer dizer, para o número de artistas é uma equipe mínima, mas é muita gente com pouca autonomia de decisão e todo mundo querendo perder o emprego. Então, quando você chega com uma ideia nova, você não é visto como alguém que está acrescentando, você é visto como alguém que está trazendo um problema. Porque... E olha, tem muita gente nova em gravadora com ideias incríveis. Muita Só que gente. esse cara que tem ideia incrível, ele entra cheio de ideia, né? E se eu vou um dia lá e fico 6 meses de bode, essa pessoa vai falando, bom, se eu sou o chato aqui, eu vou calar a boca. E aí, automaticamente, a pessoa entra naquele flow de tipo, não vou... apostar não vou dar ideia nova. Aí você começa a ser uma pessoa... A Kelita, que veio ontem aqui, ela era de imprensa da Universal, chefe do departamento, e ela falou que uma hora foi chamada lá pelo presidente e falou, olha, você não está satisfeita, porque ela fez o curso do Érico e começou, a gente podia implementar a coisa de dar alguma coisa antes, e aí você vira um problema dentro daquela estrutura que não quer se modificar, né? E se lá fora já está muito mais evoluída, aqui é um gap enorme. Então tem essa primeira coisa. Ninguém quer correr o risco de comprar o teu barato. Eu, na Som Livre, aconteceu uma coisa terrível. Eles fingiram que lançaram sem querer para não fazer o que eu tinha planejado fazer, que era, na verdade, dar o que a gente chama de lead magnet, né, em marketing digital. Ou seja, sair com alguma coisa grátis, pegar cadastro. E aí você fala assim, vamos fazer um vídeo antes no Facebook para fazer retargeting, etc. Não, tem que lançar no YouTube, nosso compromisso é com a plataforma. E aí tudo é assim, porque, na verdade, se as gravadoras antes atendiam a loja americana e estavam um pouco se fudendo pro fã, eles agora atendem o YouTube, as agregadoras, o Spotify, então tudo... Não, mas se eu soltar isso no canal do artista antes, o Spotify vai ficar chateado comigo. Então, assim, é de uma burrice, e as pessoas que sabem que está tudo errado preferem se calar para não serem demitidas. Então, na hora que você, em 2018, acredita que você não pode dar uma música de graça, é um absurdo. Eles não estão nem aí para cadastro, outro absurdo. E os próprios vídeos no YouTube, você vai ver, não tem link, não tem nenhuma forma de você rastrear aonde esse fã está dentro do funil de consumo, entendeu? Você não sabe se esse cara... Da onde veio esse cara e que etapas ele concluiu a ponto de a gente poder vender para ele, sabe? Então, eu acho que quando a Marcela chega com sangue nos olhos numa gravadora... às vezes é um grande problema, entendeu? E a outra coisa que tem no Brasil, que é o seguinte, meus 2 anos nos Estados Unidos e nas palestras, indo todo ano, se você chega no presidente do YouTube e fala uma coisa que ele não ouviu, ele te dá o direito a um café e 5 minutos para você se explicar. Se você for um idiota, ele nunca mais fala com você na vida. Aqui, você chega numa gravadora e fala uma coisa que ele não conhece, eles querem que você saia da sala. Porque eles não querem escutar o que você tem para dizer, porque assim, ai meu Deus, eu não sei... É uma ameaça. O Sketch passou por isso quando eu tenho o maior orgulho de falar, porque um dia eu virei para o Alexandre Wesley, ele era o diretor artístico da Warner, e falei que eu tinha um amigo meu genial, eu não sabia, quando sou um entusiasta de alguém ou de alguma coisa, eu às vezes não consigo nem explicar. E no caso do Sketch, ele é um gênio, meu amigo é um gênio, hoje é um dos maiores jogadores de pôquer do mundo, assim, um cérebro avantajado. E eu falando, cara, tem um cara, faz robô no Orkut. Ele foi contratado pela Warner, assim, porque o Wesley nunca tinha ouvido falar de alguém que fazia um robô no Orkut. Então, lógico que ele não falou pro Sérgio Afonso que fui eu que indiquei, foi uma ideia dele. Mas isso também é normal na indústria. Em algum momento o sketch virou um problema. Porque aí o artista descobre que a gravadora nunca soube quem era o público dele, entendeu? Pergunta lá Eu perguntei pro empresário do Skank, mas qual é o público do Skank? Aí ele falou, não, cara, nosso público é o povo que vai numa pizzaria no domingo. Entendeu? Aí você chega pro Nine Nails, ele sabe se a base é... E, coisa simples. Você entra bota um link do AdWords ali no Google Analytics no teu site, você sabe se a tua base é Android ou é a Apple. São informações básicas. Qualquer artista americano, em inglês, principalmente, eles sabem. Então, se a tua base é iPhone, né?
Você sabe que a tua base é de direita. É legal a gente saber quem são os nossos fãs na hora, inclusive, da gente decidir se posicionar em alguma questão ambiental, política, etc. Bom, desculpa, te interrompi, Mar. Não me interrompeu, eu pedi pra você me ajudar mesmo. É mais ou menos isso. O que eu quis dizer aqui é que, assim, até porque quando eu falo de artistas grandes, existem tamanhos, né, desses artistas grandes. Porque tem uma galera que é grande porque já tem o seu lugar de mercado e que é reconhecido e tá tudo certo. E tem uma galera que também que é enorme e que às vezes está num lugar onde já se tem, né, um lugar de conforto, né, na profissão. E que às vezes o novo só assusta mesmo, porque é quase como se ainda não precisasse muito disso. E aí você vê um case como a Anitta, por exemplo, que hoje tem um tamanho já absurdo. E ela tá... E não tem limite, não tem fim, entendeu? Do ser inaugural, do criar. O próprio Rick citou aqui na palestra dele que eu vi, o projeto Checkmate, que é algo incrível, sabe? Que realmente foi mexer nas estruturas do que a gente estava acostumado a ver no Brasil. Se você for pesquisar isso lá fora, provavelmente... Super normal. Super normal. Super normal. Mas ela ter Mas conseguido aqui- fazer a Warner comprar a história dela... Sim, e Meu tudo que ela amigo, faz a galera comprar, sabe? Você andar pela cidade, ter peças de xadrez pela cidade, todo jeito que as coisas são amarradas, o link em que tudo tem, porque você consegue que o cara que assiste o YouTube sabe que o projeto tá acontecendo, que o cara que tá ali, motorista de Uber dirigindo ali, viu a peça de xadrez e não entendeu o que é aquilo que tá no meio da rua, e que ele vai pesquisar o que é aquilo. Gente, ela botou então, assim, no tudo IGTV, genial, entendeu? sim. É tudo muito genial. No IGTV lá do Instagram, ela botou o processo, as reuniões de marketing do E projeto. E ao mesmo tempo os artistas que estão com esse medo e que assim a gravadora tem essa voz muito grande normalmente, tem os raciocínios de lançamento de coisas, de tudo muito atrasados. Gente, Tipo, hoje em dia, porra. lançar música, lançar clipe no Faustão, no Fantástico, Não dá um telefone. é muito difícil, assim, você brigar com esse raciocínio. Porque você vê, tipo, a Anitta eu me lembro que ela fez uma festa, no final do Popstar até, eu me lembro que eu fui nessa festa, pra lançar à meia-noite, que é um horário péssimo, teoricamente, pra rede social, o clipe dela com a Pablo, que foi o clipe mais visualizado, se não me engano, terceiro vídeo, ou sei lá, que vi, ou o vídeo mais visualizado, eu não me lembro agora, da história do YouTube em 24 horas. Sabe? E foi feito dessa forma, com essa importância da plataforma. Enquanto tem muitos lançamentos que ainda são feitos de um jeito muito... que eram feitos há 20, a 15, a 10 anos atrás. Quem foi da indústria aqui sabe por que gravadora fazia um buzz por uma semana? Porque ela queria convencer o lojista a se estocar daquele disco. A venda da gravadora nunca foi pro fã. Ela queria despertar o interesse do atacadista e do lojista, concordam? Sim. Só que eles ainda estão nessa, gente. Só Sim. que eles têm que agradar o fã hoje em dia, entendeu? E uma coisa que eu queria falar da Ivete, até que aí eu posso falar que foi uma felicidade pra mim, assim. Foi quando me chamaram pra fazer o canal da Ivete. O canal da Ivete, tipo, youtuber, sabe? Porque eu achei isso de uma ousadia do empresário dela e, assim, da galera dela muito maneira, entendeu? Porque tenho certeza, assim, posso estar falando besteira, mas acho difícil que isso tenha partido de gravadora, sabe? Impossível. E acho que ela tá nessa pegada que ela tava, essa alegria de fazer aquilo, porque eu gravei com ela diversas vezes e era real, sabe? Ela consumia esse conteúdo além de produzir ele, entendeu? E era divertidíssimo, assim. Infelizmente, o canal dela passou a ser Vevo recentemente. E aí, provavelmente, questões de tem as acordo com a gravadora, bizarrices, né? e tudo. Mas não sei exatamente qual foi essa negociação, enfim, tá tudo certo. Mas, assim, eu fico feliz de ter participado desse momento em que eu gravei um 20 fatos, uns 50 fatos da Ivete Sangalo, sabe? Tipo, Não, ela pode em que até eu vi a ter Ivete Sangalo dois, fazer um mas- tag, entendeu? Eu vi a Ivete Sangalo, tipo, ela e Luan Santana botando um durex na cara. Porque isso é inaugural. Você vê uma galera no YouTube fazendo 50 fatos e botando tag. Não é inaugural, mas a Ivete Sangalo, tipo, metendo um durex na cara do Luan Santana. E ele. Tipo, isso foi interessante ter feito, sabe? Foi uma quebra de uma expectativa de uma artista grande que tá num lugar super incrível e confortável de carreira, se predispondo e com uma vontade de estar dentro de uma linguagem atual e se encontrar com esse público dentro dessa plataforma e também entender e reconhecer quem dos fãs dela hoje são realmente ativos, né, dentro dessa linguagem. Porque não é todo mundo. Eu acho que é muito mais difícil hoje você medir uma fanbase de fã. Quem é realmente seu fã ativo? Quem é o cara que gasta o dinheiro? Quem é o cara que vai atrás? Quem é o seu super fã de um artista enorme? Do que de um cara que tem 200 seguidores, entendeu? É muito mais difícil você ter essa matemática hoje, especialmente se a sua equipe trabalha ainda
num raciocínio Old school, né? entendeu? Então eu acho muito legal quando essas coisas Só acontecem. complementando a história do lançamento, assim, fazia sentido. Você fazia aquele buzz enorme, um mês, aí os discos eram vendidos, né? E os fãs compravam, tinha escassez, eram meia dúzia de discos saindo, né, em cada segmento. Só que hoje eles fazem esse barulho de um mês, eles montam aquela planilhinha lá de 20 dias, não sai para nada, porque assim, as pessoas estão espalhadas, é atemporal. Então, nos Estados Unidos estão falando muito de always on, né? Então, tipo assim, como eu posso lançar algo toda semana? Porque sempre que eu lanço alguma coisinha, a base se movimenta, se cria uma tag, os veículos digitais pegam aquela história. Então, a Anitta foi a primeira a usar um pouco isso. A gente falou de Anitta ano passado inteiro. Porque todo mês, mesmo você não gostando, você sabia que a bunda dela tinha celulite. Porque, de repente, eu tava no UOL e assim, clipe, aí começa que absurdo, a bunda. Aí eu não vi agora o último, mas eu fui invadido. Eu tava no Facebook e só se falava do... Aí tinha Ela beijou gente... 40 pessoas na Então, boca num clipe. É isso, aí tem gente que entendeu? fala é o fim da carreira, aí tem gente que fala, nossa, Nunca. empoderamento feminino. Enfim, estamos falando de Anitta, né? Então, isso é o importante, Isso é entendeu? importante. É isso. Aí aqui, eu até deveria ter atores ali do lado desses youtubers, mas enfim. Aqui é o outro case que eu falei, que são pessoas que já têm... Que estão no YouTube e que usam de outro veículo ali dentro, de outra linguagem ali dentro, para chamar atenção para sua música. São pessoas que não veem... Que a música não é o primeiro... Não é o atributo. Não é o né, atributo, principal. o primeiro atributo principal. Então, eu tenho aqui uma menina que é a Pelanducci, que é uma youtuber, que tem 200 mil seguidores no Instagram, mas no YouTube tem 1 milhão. E ela tinha uma banda chamada Huey, e essa banda fez uma campanha de crowdfunding, arrecadou 50 mil reais para gravar músicas, disco e tudo. E ela tem um canal completamente diferente de... Tô falando aqui de artistas brasileiros, mesmo que eu achei legal, que valia mais a pena aproximar. Lá fora existem milhares de pessoas dentro desse raciocínio. Aqui nem são tantos. Porque normalmente você... Aqui, como as coisas são bem mais, né? Não, se eu sou cantor e eu não tenho acesso, eu vou gravar, fazer um canal de cover aqui, 1 hora vão descobrir a minha leitura. Então, foi um caminho completamente ao contrário, assim. Uma menina que tem um canal de vida, sobre tags e curiosidades, e um youtuber tradicional de vlog, que canta, tem uma banda, e usou isso a favor para trazer esse sonho à tona e financiar uma campanha de crowdfunding, financiar um disco a partir de uma campanha de crowdfunding. A gente trabalhou com uma artista, Lua Blanco, que ainda tinha um caminho um pouco distante do youtuber, que ela era atriz, tinha uma trajetória como atriz, tinha 1,5 milhão de seguidores no Instagram. A gente precisava entender como converter esse público para a música dela, né? Quem seguia essa menina? Quem seguia ela porque ela era atriz, provavelmente porque ela era atriz, quem seguia ela porque tinha interesse, quem seguia ela teria interesse na música dela, né? Seria esse fã ativo, seria o cara que iria no show, que compraria o CD, ou iria no show porque queria tanto estar perto dela que iria no show, mesmo sem estar interessado naquela música especificamente. Então, como a gente faria essa trajetória? E eu tenho o maior orgulho desse case, assim, porque o Clemente foi um cara que conheço o Clemente mais a fundo por conta disso. E Brigamos muito. Brigamos muito, muito. Mas nos amamos muito também. E é uma pessoa que eu admiro muito porque, do jeito que ele fala do sketch, é o jeito que eu falo dele. O Clay talvez seja um dos meus amigos realmente mais geniais, assim. E que realmente entendem que realmente entende do que fala nesse sentido. Eu só fui aqui porque acho que a gente tem que ser generoso na hora do elogio, né? Tem pessoas que mudam a nossa vida. O Sketch foi um cara que mudou minha vida há 20 anos atrás, assim. Quando ele me deu o livro The Long Tail, eu não li em inglês. Eu fui comprar a Cauda Longa. E aquilo abriu uma cabeça que eu não entendi. Ele lia muito, inclusive os autores que ele lia, eu passei a ler. E hoje eu acho que eu tô até mais à frente, porque ele foi para outro assunto. Então, assim, eu fui modificado por ele. Depois, uma segunda pessoa que modificou foi uma pessoa que eu não era amigo, que era o Benji Rogers, que é o dono da Pledge Music, que quebrou tudo na minha mente. E eu acho que a Marcela traz o frescor da idade dela, né? Porque eu realmente estudo as coisas, mas eu não necessariamente amo o vlog da Kéfera. Ela sabe o primeiro, ela sabe aonde que os 50 fatos aconteceu. E não necessariamente as eu amo viradas todo o das conteúdo tags. que eu assisto também, mas eu realmente mergulhei do mesmo jeito que ele Faz lê parte da sua adolescência 80 o YouTube, né? livros, assim. Foi algo que pra mim era tão importante, até porque hoje é meu meio de vida, né? Eu tenho uma produtora hoje de conteúdo digital. Aliás, ela faz
É isso. Que faz alguns canais hoje, eu faço alguns canais. A Ivete, da Fernanda Souza, que é um case que eu tenho muito orgulho também de fazer, que eu faço desde o 3º vídeo do canal da Fernanda, então um case do canal da Fernanda inteiro. Boca É a gente Rosa, que faz. seu trabalho. Boca Rosa, enfim. Dana Garbin, que é um canal de... E eu tenho cases muito diferentes, que é sobre distúrbio alimentar, enfim. Paris 6, que é um restaurante. Vamos voltar na Lua Blanca, tudo mais. senão a gente se perde. Mas voltando para Lua Blanca, o Cleo Cleo é um cara que eu admiro muito desde esse processo. E assim, o nosso grande desafio com a Lua era entender quem eram aquelas 1.500.000 pessoas e como a gente ia fazer para que aquela menina tivesse uma carreira como cantora, que era o sonho dela, que era o que ela queria, tendo como se manter com aquele público. Nisso a gente chegou na PLED, né? Naquele raciocínio de que é o raciocínio hoje lá fora, que o Brasil ainda não entendeu. Aumentar o ticket médio que do a fã, gente não né? precisa ter... Você não precisa ser uma artista para viver da sua... Uma Anitta, uma artista, você não precisa ser uma Anitta para vender uma Ivete para viver da sua música hoje, né? Você não precisa ter 30 milhões de fãs, você não precisa encher o Allianz para viver da sua música hoje. Se você tem... e aí vai naquele livro maravilhoso... Aquela teoria lá dos 1.000 fãs, se você... Sim, se Se você você tem 1.000 conseguir fãs... tirar $100 de cada fã por ano, que não é muito, mesmo aqui, R$300 por ano, tá falando de... Tudo bem, se a gente botar R$100 por ano de cada fã com 1.000 fãs, você tem um dinheiro entrando, você tem R$100.000 entrando todo ano, entendeu? Então é como eu aumentar o ticket médio da minha base, né? E passa por manter minha base, ativar ela, engajar ela, construir uma fanbase apaixonada por você mesmo. No caso da Lua, a Marcela falou assim, cara, o fã da Lua gosta de vlog. É o que eles consomem, são as tags que eles buscam. É esse universo que eles estão. Então... E aí entra um pouco do que eu estava falando, que é esse convertimento. A gente usou dessa matemática de que a Lua era uma persona que os fãs se interessavam muito mais do que pelo... Era muito mais... Eles tinham muito mais interesse na vida dela, na opinião dela, no discurso, muitas vezes, especialmente no que era empoderado e no que era... Ela tem, né, uma personalidade que em alguns lugares era muito incisiva e raivosa até. E ela brigava com os fãs. E era engraçado, porque eles queriam alguém que brigasse, tipo... Porque eles tinham que se valorizar, eles tinham que se achar pessoas importantes, eles não podiam não ter autoestima, né? E era um público que gostava disso, assim, e aquilo virou o grande caminho pra gente converter pra música. Ou seja, então, dá pra eles o que eles queriam, pra num segundo momento dar pra eles o que a gente queria, que eles era consumissem. Música, que eles entendeu? consumissem. E aí, dentro disso, existem todas as 1.000 ferramentas pra você entender quem dessas... Ela tinha 1.500.000, a gente levou pra dentro do canal. Hoje o canal até cresceu, o canal tá estacionado hoje, mas tá com 800.000. Na época que a gente parou de trabalhar, tinha uns 650 mil. Assinantes, né? Inscritos. Então, assim, quem desses 600.000 tava dentro da fanbase ativa, que respondia os e-mails, que tinha interesse. E aí a gente ia afunilando, quem é que gastava com ela, quem participou da campanha de Só pra crowdfunding. vocês saberem, a gente fez uma campanha que eu achava que era a segunda, que era a terceira. Mas aí o Sketch me confessou que o Forfã botou um dinheiro próprio na parada e eu descobri que eu era a segunda. Mas a gente fez 170 mil no financiamento coletivo. Hã? 5% próprio. Tá bom. Mas, de fato, entre segunda e terceira, a gente fez 170 mil na campanha dela, sendo que um fã gastou 30 mil. Um fã, uma menina de Teresina, de classe média, não era rica porque eu fui na casa dela, porque ela comprou um show da Lua na casa dela para 5 amigas. Assim, uma fã gastou 30 mil reais. Sei lá de onde ela tirou aquele dinheiro, a gente nunca vai saber, porque foi uma coisa esquisitíssima, aquela festa que a gente tocou para 5 pessoas. Maravilhoso. Ela comprou tudo. Eu não compareci, ela mas eu ouvi comprou o falar show por muito. 15 mil, ela comprou 70 jantares com a Lua, não sei quantos Skypes. E A ela gente comprou entra nisso que eu também não falei aqui. E aí eu fiz uma gincana de quem comprava mais da mesma coisa, mais coisa, ganhava alguma coisa. Então ela comprou 20 CDs para ganhar a gincana, para ganhar alguma coisa. E aí aí você vê realmente que os fãs, além de tudo, eles querem ser o fã mais importante da fanbase. Sim, sim. E aí entra o lugar onde a gente vendeu, como o Clemente acabou de falar, coisas além da música, né? A gente vendeu as experiências, a gente vendeu o acesso, a gente vendeu o jantar, o show na casa, a ligação no Skype, que hoje também é um lugar de rentabilizar, né, a carreira de um cantor. E que tudo isso era
dito e divulgado através do canal. E outra coisa, Então- tá? Antes que alguém fale, mas pô, e aí, como que vão frejar da vida? Não vai querer falar no Skype. Por exemplo, vou dar um exemplo da Amanda Palmer. Em vez dela fazer algo fútil, ela leva os fãs para o museu. Ela ensina arte contemporânea para sua base. Então, Sim. ela faz uma campanha quando ela passa na cidade, os fãs que comprarem o meet and greets, não é abraçar e tirar foto, é conhecer o artista contemporâneo local. Então, tem como a gente... Essas experiências, elas vão se adequar ao teu posicionamento como artista, né? É difícil também você vender alguma coisa Exatamente. Não faz sentido. Eu ficaria decepcionado se o Milton Nascimento vendesse um meet and greet. Mas quantas coisas maravilhosas o Paul McCartney vende a passagem de som, por exemplo. Do caralho. Sim. E aí a gente entra nos vídeos viralizados, que a gente tem grandes exemplos disso. Alguns singles, que são as músicas autorais, inclusive, que deram muito certo. Tipo Singular, da Ana Vitória, que girou muito. Apesar de que, nesse caso aí, eu até prefiro usar, por exemplo, a Banda Mais Bonita da Cidade, Oração, que o fato... O vídeo em si era muito mais impressionante do que a música. Né? Era um plano de sequência dentro de uma casa que ia passando diversas pessoas e a música inteira era linkada com esse plano de sequência. E é onde a gente entende que o YouTube proporciona o lugar de você ser inaugural e de você ser reconhecido, né? Ser encontrado com a sua música, não necessariamente precisa ser pela música. Né? Às vezes pelo jeito. E aí entra até o menino que o Átila só citou agora há pouco, que eu esqueci o nome, mas que ele admira pelo cara ser de audiovisual e o cara sempre pensar que clipe é esse, que vídeo é esse, né? Como eu vou usar tudo que o YouTube me oferece Se a sua base é geek, um vídeo super geek vai causar para impacto, trazer esse né? interesse, para impactar, para ser relevante e para ser inaugural. Mesmo que a minha música talvez seja uma música super simples. A Oração é uma música de 4 acordes com, sei lá, uma estrofe desse tamanho, que só tem um A e um refrão. Eu acho que não mais que isso. Acabou. Entendeu? E é uma música que talvez fosse um cara sentado tocando um violão, talvez não desse em lugar nenhum. Não sei, mas acredito que não. Mas acho que pelo jeito que foi feito tudo, e pelo vídeo, e pela ideia em si, fez com que a banda mais bonita da cidade realmente fosse encontrada e outros vídeos fossem assistidos e shows acontecessem e tudo mais. Então, e a gente tem a Clarice Falcão, que obviamente a gente tem que linkar com Porta dos Fundos aqui, mas que não deixa de ser um case também, porque a Porta é um case do YouTube, então não deixa de ser alguém que veio a partir do Porta, que foi reconhecido lá dentro, mas que começou a ter essa voz através disso e cantar as músicas num lugar... As músicas da Clarice têm um roteiro, né? São todas meio que pequenas cenas, curtas, né? E uma Falado e coisa importante, cantados. gente, se você tem audiência hoje, se você tem a atenção das pessoas, você vê, os youtubers hoje estão vendendo livro. Muitos vendem maquiagem, mas o livro agora virou grande... Todos vendem livro. É porque agora a gente converteu para um outro caminho. Exatamente. Né? Agora o YouTube, na verdade, o que antes a gente pegava... o que a gente tentou fazer com a Lua, por exemplo, que era pegar uma atriz que tinha uma fanbase grande, muito inscrito, e aproveitar disso para levar para dentro do YouTube, como eu fiz com a Fernanda também, de pegar uma menina que é tipo mega famosa e tem 16 milhões de inscritos no Instagram, e a gente fazer esse canal, trazer essas pessoas para dentro. O YouTube hoje faz o caminho contrário, né? Que é pegar um Whindersson, pegar o Felipe Vão Neto, parar depois numa campanha da Oi, que vão da parar em Vivo, todos os lugares hoje em dia, na publicidade, na Bienal do Livro, com a Kéfera, até na novela das 7, que é onde a Kéfera tá nesse momento como antagonista, né? Então, hoje virou realmente mais um nicho, um mercado, uma área de trabalho, mas um lugar onde converte com o resto, né? E a gente tem os covers também, que aí tem até exemplos lá de fora, tipo o Shawn Mendes, o Justin Bieber, são artistas enormes hoje, que foram descobertos cantando cover no YouTube. Aliás, no meu blog, quem quiser ver o case do Justin Bieber, eu postei inteirinho, desde o primeiro vídeo, o tempo que levou para vir o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E eu vou aproveitar, até para não ficar muito longo, o gancho do Justin Bieber para fechar o nosso papo sobre as collabs e o feat, que entra até alguns exemplos aqui do lado. Porque, caraca, não tá indo? Por que, querido? Foi. Porque o Justin Bieber, ele foi encontrar e foi descoberto cantando uma música do Chris Brown no YouTube. With You, se eu não me engano. Sim.
E o vídeo viralizou, porque era aquele menino cantando pra caramba, uma gracinha, não sei o quê, nananã, todo mundo apaixonado no vídeo. Na sequência, o Usher chamou ele, porque aí entra no lugar do feat, né? Que é nada mais do que a collab do mundo do mercado fonográfico real, fora do YouTube, né? O Usher já E era grande, muito né? usado. O Usher já era grande. Então, ele queria o Fresh do Justin Bieber. E o Justin Bieber que precisava do Usher naquele momento também. E a partir daí, isso vai só se renovando, porque você tem a Alicia Keys, que é uma cantora enorme hoje, e maravilhosa, inclusive, da qual eu sou muito fã, que fez Empire State of Mind, todo mundo conhece, New York, com o Jay-Z, e a partir dali, isso também deu um outro giro na carreira dela. A gente tem a Ariana com o Jay-Z, a gente tem o Thiago York com a Ana Vitória, aqui no Brasil, a gente tem a Anitta com Maluma, que foi o que abriu as portas para ela também, né? Acho que o Maluma e mais alguém que eu esqueci agora. Sertanejos fazem isso constantemente, até numa de tocar a música do outro o tempo inteiro, né? E a gente tem os próprios youtubers que também entram no lugar do collab mesmo, que é a Sofia e a Mari e a galera toda. Mas assim, isso lá fora, e aí volta um pouco, quero que eu ia falar agora, mas o Clay já até falou, é esse lugar desse raciocínio que ainda é muito difícil no Brasil. Que é você entender que se você tem um público... Hoje tem aquele mapa lá que você me mostrou, que eu nem sei onde Alguém você viu aquilo. Alguém aqui conhece o Music Map, né? O Derek deve conhecer. Então, o assim... Music Map, você bota o artista, ou se você for um artista relevante, você vai estar ali, e você consegue ver, basicamente, como os algoritmos enxergam proximidade. Então, se você botar lá Milton Nascimento, quanto mais próximo, quem estiver mais próximo dele naquele map, talvez seja os artistas que o Spotify, por exemplo, recomenda quando você cria uma rádio do Milton, entendeu? Então, tem como você, por exemplo, mapear as collabs de acordo com proximidade. E se você tem proximidade com o artista, a coisa mais interessante do mundo é que você consiga fazer essa collab com ele. Porque isso é ganho para todos os lados. Até para quem não acha hoje ainda, especialmente no Brasil, que porque você é maior que o outro, você não precisa do outro, sai fora desse raciocínio, sabe? Isso é um raciocínio burro, que não é o que a gente tem que plantar nesse momento, assim. E aí aqui eu venho para um lugar do YouTube muito específico, que é uma questão de bloqueio de direito autoral, que é uma questão que a gente tem hoje em dia. Ontem um assunto difícil. com a Guta Braga foi sobre isso. Vale Gap. E aqui eu falo de artista independente gravadora, não nesse contexto que a gente falou até aqui. Mas em relação. Aí até uma questão que, para mim, eu penso muito sobre isso. Não tem verdade absoluta nenhuma para falar. É mais um papo que eu quero levar aqui. Que eu acredito, e é uma opinião pessoal, que quando você é um artista grande e que tá em uma gravadora, a questão do direito autoral, quando você está grande, fora e dentro de uma gravadora, né? Quando você está dentro de uma gravadora, existe uma questão muito grande do direito autoral, porque é muito difícil você ter acesso a essa matemática do quantos views quantos plays você está levando na sua música, essa mídia digital, essas empresas que arrecadam essa grana, que eu esqueci o nome agora, que redirecionam essa grana, né, para a gravadora, até que ponto você vai ter acesso a isso. Então, isso é um pouco complicado, né? É um pouco difícil. Quando você é um artista grande e não está na gravadora, e quando você é pequeno, até que ponto esse bloqueio é interessante? Isso é uma coisa que eu quero levantar aqui. Porque a gente, por exemplo... Porque, se você é um artista pequeno, você grava música autoral, e você não está dentro dessa gravadora, você não está dentro de uma plataforma de recolhimento de direito de música, né, que bloqueia a sua música no vídeo de alguém... É mais que interessante. A melhor coisa do mundo é que a sua música viralize. Concordo. Então, se você usa a minha música na trilha sonora do teu vídeo, se o Clemente usa a minha música na trilha sonora do vídeo dele, ou mostra a minha música, comenta o meu clipe e o YouTube não bloqueia aquilo, deixa meu clipe tocar, deixa outras pessoas replicarem quem eu sou na internet, isso é interessante pra caramba pra mim. Isso é o máximo. É o que eu quero. Então, até que ponto você estar preso até que ponto esse mínimo de dinheiro que você vai ganhar e que você não sabe nem exatamente como você vai medir, se aquela conta né, se aquilo vai realmente cair na sua conta de um jeito relevante, até que ponto esse bloqueio é favorável para um artista hoje. Isso é uma dúvida que eu tenho, sabe? Mesmo assim. Na verdade, uma coisa que eu jogo no ar. Eu e a Guta Braga, que é uma pessoa que eu respeito muito e gênia do direito autoral, ela tem o Value Gap, essa questão dos autores. Eu falei, mas Guta, eu tenho um playlist que chama Sorte Que Eu Sou Triste, eu faço meu vlog sempre com essa trilha, eles bloqueiam um vídeo. Aí imagina, tem no meu playlist tem artista, sei lá, do Brooklyn, que deve ter 1000 seguidores, e eu tô no Brasil. É um pensamento estúpido. E aconteceu isso com a gente fez a besteira de assinar Coqueiro Verde, e aí toda hora o nosso vídeo com a nossa própria música era
era cortado do YouTube, porque o Content ID lá ia lá na Believe, a Believe mandava cortar, e a gente tinha que xingar lá, porque o combinado com o Léo era tipo, olha, o canal do YouTube é nosso, isso é uma propriedade nossa. Então, tipo, se você assina hoje com a Warner, o seu canal é da Warner, sabe? Eu não vou dar meu Pix na Som Livre, o artista dá o pixel dele pra Som Livre, eles têm um login, não vai pegar meu login nem fudendo. Entendeu? Meu canal do Facebook é meu. Vai dar o pixel caralho, entendeu? E aí, é aquelas coisas. Eu peguei um artista lá da Ação Livre e eles queriam que eu fizesse o ad no dashboard deles. Aí, Sketch. Achavam que eu ia lá fazer. Eu falei, cara, me dá, eu pago, te mando a nota e faço no meu dashboard, entendeu? Porque é de uma estupidez. Cara, eu fico revoltado, por isso que a Marcela não pode falar isso, mas eu posso. Porque é o pensamento é ao contrário. A gente tem que multiplicar, a gente tem que expandir um conteúdo, não ficar... Mudou, cara. Pelo amor de Deus. O que você acha disso, Sketch? Eu ia fazer um adendo aqui que até 3 meses atrás, todo o catálogo da Warner Chappell, se você utilizasse alguma obra em algum vídeo seu, esse vídeo não era reproduzível em aparelho mobile. O que é assim, algo inacreditável. Não sei nem por onde começar para falar sobre isso, porque é bizarro que se você chega com uma criança de 5 anos e pergunta como fazer, ela vai dar a resposta certa. E os executivos da Warner, Chappell, lá fora não conseguiam fazer isso. Então você tinha, acho que teve até um caso famoso do Felipe Neto, que tem um canal com 7 bilhões de seguidores, e ele faz resenha de um videoclipe. O videoclipe sai e ele fica comentando. Aquilo promove o videoclipe. E aí ele não conseguiu usar videoclipes da Warner, por exemplo, sabe? Sendo que a Warner poderia liberar... Não é monetizar. Porque não monetizar, tudo bem. O problema é que eles bloqueiam o conteúdo, entendeu? Bloqueiam o uso. E, ou de tudo, ou pelo menos do acesso mobile. E aí é uma merda, porque assim, a maioria das pessoas assiste no telefone hoje. Pelo amor de Deus, a Warner cara, corrigiu isso já. O Felipe Neto falar de qualquer coisa, ele é mais potente que qualquer marca. Não, gente, os vídeos de coreografia... A questão toda é que, assim, não é nem o caso de eu não quero que você ganhe um dinheiro que é meu. Porque você ganha o dinheiro. Quando você libera o uso, a monetização é sua. É sua, lógico. Então, É o seguinte, existe o Content ID. Então, se eu gravo uma música da Anitta, eu sou Felipe Neto, a Anitta vai receber o que é dela. O autor da música vai receber o que é dela. Se alguém faz um cover Gente, no nosso caso, a Lua, a gente gravava a Lua, a Maria Luísa também. A gente usava a música do próprio CD delas pra fazer trilha do vídeo delas mesmas no YouTube, do canal delas. A Believe ia lá e tirava. E eles não deixavam a gente usar no canal da própria artista, que era compositora. O ponto de vista deles é que, assim, eles querem ter um monopólio da distribuição daquilo. Então eles pensam, não, eu quero que só eu possa distribuir no meu canal. É bizarro. É tipo, você grava um disco e você proíbe a rádio de tocar. É tipo isso. Você fala, não, só se você ouvir na minha rádio. Tem um livro que é The Appetite for Self-Destruction, que é a queda do império das gravadoras, que aconteceu mais de uma vez, né? Quem lê bem inglês, que não tem traduzido, compra, porque é genial. É tipo assim, é cíclico, né? Agora eles estão querendo brigar com o YouTube. Eles não fizeram nada para esse mercado ser reinventado, né? As empresas de tecnologia reinventaram o nosso mercado. O Steve Jobs já tinha reinventado quando estava tudo cagado. E eles agora estão desesperados, se reúnem na casa do Caetano. Como que a gente vai foder o YouTube? Como que a gente vai foder o Spotify? É uma loucura, é uma sanidade louca. Entendeu? É porque era excludente, bicho. Quem é artista aqui e tem 40 anos era excludente pra caralho. Eram 8 diretores artísticos contratando meia dúzia de artistas por 5 décadas. Era uma máfia. Hoje qualquer um pode ser artista, bicho. Entendeu? Qualquer um pode dizer que é diretor de canal. Qualquer um é designer. Se você for e alguém te assistir, você é. Não precisamos de balizadores para mais nada. Esse povo tá maluco, tá todo mundo louco. Porra, vai querer fechar o YouTube. Daqui a pouco... desculpa. Tem que dar uma... Alguém traz cerveja pra ele aí, a gente vai ter que terminar essa porra, porque senão o sketch vai atrasar. Aí o Vinícius Soares vai atrasar e o público vai tocar uma da manhã. Tô acabando. Porra, Rick, fala aí. Então, eu queria saber, tipo, quando eu super concordo que a música... as pessoas têm que usar e têm que ir pra frente e tal, mas eu também acho que isso tem que ser... esse dinheiro tem que voltar pro artista, né? Acho super que isso tem que acontecer. Sim. Mas, tipo, se você faz um vídeo e você colocou minha música lá, porque minha música tá agregando no teu vídeo. Aí o YouTube, tipo, se você botou de fundo, sabe? O YouTube enxerga isso e manda direto pra mim. Sim. Esse dinheiro passa direto pra mim. Isso chama-se Content ID, é uma tecnologia incrível que tem que ser aprimorada, porque... Sei lá, se fizer uma versão instrumental de uma música pop, talvez, eu não sei em que nível a inteligência artificial tá, não sei se reconhece, mas isso é algo que tá...
em permanente evolução, né? Tá cada vez, nem sempre é 3 segundos, é isso, né? Eles estão cada vez tentando melhorar. Mas o meu maior problema realmente não é nem com a questão do artista ganhar ou não ganhar. Meu problema é o fato do bloqueio. Porque o bloqueio é ruim pro artista. Porque ninguém escuta sua música quando tem um cara com 15 milhões de seguidores que tá fazendo um react do seu clipe pra que 15 milhões de pessoas possam te conhecer, cara. Então é uma loucura, entendeu? Não pode bloquear. Tem que ter um outro caminho. Isso, assim. É o que eu imagino. Enfim, acabando, só tem mais 2 slides, prometo. Aí aqui a gente fala sobre planejamento de conteúdo e pesquisa de nicho, e aí eu não vou nem entrar muito nesse assunto pra gente não se estender, mas é só pra falar que é mais ou menos o jeito que eu trabalho, sabe? Eu acho que antes de você começar a fazer, se você é artista independente, antes de você começar a fazer um canal, porque é um custo. É que você fazer bem um canal, você ter uma boa qualidade de vídeo, um bom editor, pesquisar essa linguagem, é um custo, né? É um custo e um custo não muito barato às vezes. Então, quando você faz isso sem planejar, sem entender o que você está falando, para quem você está falando, o que você quer falar, você está jogando esse dinheiro no lixo, um pouco hoje, eu acredito. Então, acho que existem excelentes profissionais e formas de você... Às vezes vale mais a pena, eu falo isso, às vezes vale mais a pena você contratar um cara como Clemente, ou você pagar por uma consultoria, você entender quem você é como artista, você desenhar o seu DNA, você fazer um branding book, você entender quem é o seu público, você entender o que você quer dizer para aquele público, qual é o seu discurso, e aí você entra no lugar do que o Rick falou mesmo, quais são os atributos que hoje em dia uma marca, um produto, que é como, né, especialmente lá fora, as pessoas enxergam um artista, e aqui ainda não tanto, precisam existir para que você comunique, né? Para que você alcance o que você quer alcançar. Então, qual é o seu discurso político? Quais são as características que você... O que você quer defender, né? Quais são as características que você tem mais relevantes, que vão agregar e que vão atrair pessoas que pensam como você ou que admiram o que você pensa, né? E o que você diz na sua música. Então, eu acho que esse discurso... ele precisa existir, ele precisa ser nítido, ele precisa ser claro, ele precisa ser estudado, ele precisa ser consciente e não a desdorar, sabe? E o seu vídeo, o seu canal e toda a sua trajetória como artista tem que ser fiel a isso. Eu cheguei aqui hoje, o Clê estava contando uma história de um menino que tinha uma banda e que se vestia de mulher cantando nessa banda. Não, o Donatinho, músico, virou transexual para um trabalho específico. E aí o nosso meio musical é muito machista, aí começou, viado, não sei o quê, começaram a sacanear ele muito. E ele, incomodado, foi pra internet para se justificar. Não, mas é que eu não sou gay, eu só tô me vestindo assim pelo projeto. Meu amigo, ele foi surfar na onda dessa coisa do não gênero e depois foi dizer que não era gay, que aquilo era só... Neguinho caiu em cima Enfim, dele, o que eu quero meu dizer amigo. com tudo isso... Não dá pra surfar onda se não for real. Esse que é o ponto. Não adianta você... Ou então e mente se você por 10 criar um anos. discurso, você precisa ser fiel ao seu discurso. Porque senão você está enganando pessoas. Isso é muito sério. Porque uma vez que você quebre a confiança que o seu fã tem em você, que você quebre a conexão que você... É que nem amizade, galera. Confiança quebrou. Não, já era, é vidro, quebrou, não cola mais. No Brasil, o Roberto Carlos come carne e ninguém abandona ele. É isso. Mas se o Paul McCartney comer bife sendo vegano nos Estados Unidos, ele esvazia arenas. Então, assim, se você estabeleceu essa conexão com o seu fã é a coisa mais importante que você tem. Se o seu fã amanhã entendeu que você mentiu pra ele ou te descredibilizou de alguma forma, você tá morto, bicho. Acabou. Não tem, entendeu? É começar do zero, é tentar converter uma coisa e aí vira uma cagada. Como é que uma quebra de confiança na vida com relações pessoais. Concluindo isso, realmente no Brasil, a gente não tem o conceito de selling out tão claro como lá fora, né? Que realmente quando uma banda quebra a sua missão, seu sonho ali, realmente sua fanbase diminui, né? Só que, então, o Roberto Carlos, ele tem um fã que é da televisão, não tem tanta proximidade, né? Então, realmente, o cara é vegano, come o bife da Friboi, da JBS e tá tudo bem. Só que esse artista que cresceu no YouTube, ele é igual, o fã dele é igual o fã lá de fora. Porque é um fã que acompanha, é próximo. Então, quando você se contradiz, você tá fudido. Entendeu? É isso. Eu acho que ser fiel ao seu discurso é a coisa mais... E pensar em que discurso é esse. E como você vai fazer com que o seu conteúdo diariamente amplifique esse discurso, seja fiel a esse discurso e aproxime essas pessoas, é o principal em qualquer rede social, mas especialmente no
no YouTube, que é o que a gente está falando hoje. Acho que a gente já falou aqui da fanbase, de convertimento, de tudo isso, o poder da acessibilidade, né? De tratar o seu fã como alguém que é muito importante e fundamental para você. Ouvir o seu fã, entender o que ele quer, entender o que você tem. E é uma troca isso. Às vezes você pode de mão construir. dupla, né? Você pode construir todo um branding book, tudo que você quer, tudo. Tipo, e aí você vai chegar e você vai falar e você vai entender, putz, a própria Lua foi um case que eu falo disso sempre, assim, a gente construiu um monte de coisa. E quando a gente jogou no ar aquilo, a gente entendeu que 20% daquilo era o que a galera queria. Então, assim, não adianta ignorar isso. Não, mas isso aqui a gente quer muito fazer. Vamos fazer isso aqui. Não, e, gente, é uma Cara, coisa não, louca. entendeu? É o que a galera quer isso aqui. Então, vamos no caminho. Porque o fã é o importante. O fã é para quem você está fazendo tudo aquilo. É o agente que você quer transformar. É para quem você quer ser o agente transformador. E é quem transforma a sua vida. É quem te faz ser, viver da sua arte. É quem te possibilita isso. É quem compra o ticket do teu show. É quem vai pagar o teu meet and greet. É quem vai estar contigo. Então, isso é a coisa mais importante. E pra fechar, por último, depois você fala, porque eu já falei muito hoje. Não, eu só ia complementar que, pra quem gosta do Seth Godin, saiu o livro novo dele há 2 semanas atrás, que eu já recebi, já li, que ele fala menor público viável. Então, escolha o menor público viável e fale para esse público, entendeu? Esse público vai se expandir naturalmente. Agora vai ter uma hora que não precisa expandir mais. Então, escolher o menor público viável, pesquise keywords e monte a sua estratégia baseada nisso. E a última coisa que eu quero falar, que foi uma coisa que eu aprendi com o Clemente também, que são as iscas digitais. Que Lead magnets, né? São as coisas que você pode usar através do YouTube e disponibilizar através do canal para poder fazer com que esse fã chegue no outro lugar onde você quer levar ele. Ou para sua música, ou para o seu site, ou para sua plataforma de compra, ou para venda do ticket do seu show, que é o que você pode dar para o seu fã para que ele queira estar nesse lugar também, né? Que é uma coisa que os artistas grandes não fazem, porque tudo precisa ser vendido e tudo tem um outro raciocínio. Mas assim, por que não dar um single único, exclusivo para o cara através por troca de cadastramento? Né? Seria muito mais fácil hoje se as gravadoras tivessem todos os fãs da Ana Carolina cadastrados. Imagina, gente, a Sony... Ela venderia diretamente A Sony vai às rádios todo ano pra lançar a porra do disco da Ana Carolina, gasta uma puta de uma grana pra achar fã da Ana Carolina no universo. Entendeu? A Adele vendeu uma turnê inteira com um e-mail. Entendeu? Já tá na hora das gravadoras saberem quem compra. Aí eles falam assim, não, mas a gente olha lá, tem lá no Spotify. Aí eu falo, não é isso, não é saber que é entre 30 e... fica nervoso, gente, cara, ele. eu ter 1 milhão de e-mails, entendeu? É eu saber onde eles moram, Sim, eu saber a minha... Isso vira um outro produto. Porque se você sabe quem é o seu fã, você sabe onde ele tá, é isso. Aí amanhã eu sou cantor, mas eu lancei um livro, ou além do meu show, eu vou fazer um show, uma palestra, um livro em BH. E eu tenho os meus fãs cadastrados, eu sei onde eles moram, eu sei que eles são de BH. Você vai fazer um ad para BH e metade do seu show vai estar vendido por um e-mail, e não necessariamente precisando pagar outdoor e notinha em jornal e blá blá blá. Não, gente, porque não tem mais isso, entendeu? E faz o e-mail direito, porque eu recebo toda semana que tem show do Jorge Rael em algum lugar do Brasil, do Felipe Dilon, não sei quem é o empresário dessa praga, mas eu recebo. Pô, pelo amor de Deus, que eu lá quero saber que o Jorge Rael vai tocar em Recife. Eu quero saber se ele vai tocar em Ipanema, no Leblon, na minha cidade, onde eu moro. Todo mundo faz isso através do esquema de fidelidade. Você vai numa farmácia, o cara fala, quer fazer o cartão da farmácia? Você ganha 10% de desconto. Estamos falando de lead magnet. O cara te dá 10% de desconto porque ele quer te cadastrar, ele quer te mandar promoção, ele quer saber quem você é. Lá fora tem um grupo... hoje em dia todos os cassinos fazem isso, mas o grupo... A Sephora dá aquele brinde... O grupo é a mesma coisa, exato. O grupo Caesars criou no grupo de cassinos dele um esquema de plano de fidelidade para que eles soubessem o que você está fazendo dentro do cassino, porque você tem que inserir o cartão na hora que você vai jogar. E aí o cara sabe onde você está, o que você joga, o que você gosta. Em cima disso, eles aumentaram, sei lá, em 1 ano e meio, em 30% do faturamento do cassino em 1998. E a gente está em 2018 e as gravadoras não fazem isso ainda. Eu entendo a raiva do Clemente, é que eu sou um pouco mais calmo que ele, mas é isso. É for a reason. Não, mas geral, olha só, entendeu? o Sketch é um cara que ele é muito inteligente, ele leu muito, né? E às vezes eu tava revoltado, eu falei assim, aí ele manda Na verdade, áudios. esse negócio é tão bagunçado que eu saí fora. Eu falei, Não, aí eu fica falei... com vocês aí, eu vou fazer Mas eu vou falar negócio. uma coisa, assim, que não tem nada a ver com isso. Pra você ver como ele é racional, né? Às vezes eu respondi, ele falou, aí ele me mandava um áudio assim, Clemente, deixa eu te falar, quando você receber uma mensagem assim, lê
Aí dá tipo 5 horas. Aí depois você responde. Isso teria mudado a minha vida. Teria mudado a sua vida. Toma um banho Mas é antes isso, de assim, responder é qualquer isso. Eu coisa. acho que mora nesse lugar, sabe? É você pensar que você quer ter esse acesso e que esse acesso vai facilitar muito a sua vida, você saber quem é o seu fã, onde ele está, para que você possa vender ou acessá-lo de um jeito muito mais direto e prático a hora que você quer, você precisa ter essa troca. Então pense em conteúdos e em como você pode disponibilizar esse conteúdo sem nada além desse cadastro em troca, mas que sejam conteúdos relevantes, se não uma bobagem, mas que esse conteúdo exista. E ele pode sim vir através do YouTube. Essa isca digital pode sim ser jogada. No final do teu vídeo, ou no meio do teu vídeo, ou na descrição do teu vídeo, você clica aqui, você ganha o meu single, ou você ganha um vídeo contando a minha trajetória, ou você ganha o meu, um e-book, ou você ganha, entendeu? Ou, gente, quem aqui é fã de review de YouTube e segue canais como Think Media, esses canais, o cara tá falando, testando câmera, tem sempre, quem quiser comprar a câmera tem aqui o link. Aquilo é um link da Amazon, aonde se você comprar através daquele link, aquele artista ou youtuber tem 5%. Não só sobre esse produto, mas sobre tudo que você comprar nos próximos 30 dias na Amazon. Nos próximos 30 dias. Então, para o Frejá, porque o Billy tá aqui, ele pode fazer um disco onde os instrumentos que ele usou no disco e aonde sejam feitos reviews e ensinar o público a usar isso, que pode nem ser ele, mas pode ter um consultor o tempo inteiro, como que foi feito o patch, por onde passou a guitarra, aonde no fim tem na descrição do vídeo que tudo pode ser comprado na Amazon e o Frejá vai ganhar 5% de comissão disso e dos próximos 30 dias. Então tem várias maneiras de monetizar via marketing afiliado e dá para o teu público coisas relevantes. Eu adoraria saber o som que a gente estava falando sobre pedaleira, quando eu vi pensar em fazer música do Mosca, eu nem sabia que existia o AMI, mas talvez ele tenha sido o primeiro cara a usar no Brasil. Então, são coisas que, se naquele momento tivesse um vídeo, cara, ia vender o AMI pra caralho, porque vendeu. O Billy Brandão fez o AMI vender pra caralho. Mas ele não ganhou nenhum dinheiro com a influência que ele exerceu em cima dos guitarristas, como o Davi Moraes, Júnior Tolstói, etc. Bom, gente, é isso. Falei muito, desculpa. Eu também. Tá tudo certo. Eu vou deixar aqui, enquanto os Cats se organiza e a galera come um negócio, o Rio da produtora, pra vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Posta no grupo também do evento, até se você quiser o PDF, porque as pessoas podem... claro, tá? vou postar lá. Mas eu vou deixar aqui, porque isso é um pouquinho de tudo que eu tenho feito, assim, dentro do YouTube. Que é essa plataforma que mudou a minha vida também. Apesar de eu não ter um canal e não estar dentro dela falando.